Dá para ver. Beleza, então, ótimo. Deu uma travada aqui, espero que ninguém tenha saído, tá? Bom, vamos começar aqui, deixa eu só sair do WhatsApp para que não haja interrupções. Pronto. Bom, gente, a aula de hoje é mais uma conversa, tá? Um amadurecimento que eu quero que vocês desenvolvam nos projetos de vocês, tá bom? Desde o começo da disciplina, nós estamos falando que toda instalação, toda infraestrutura, ela é necessária para tornar o ambiente habitável, usuável, né? Utilizável, vamos dizer assim. Habitável só não, porque nem só de habitação é feita a arquitetura, né? Eu posso ter ambientes de trabalho, eu posso ter ambientes urbanos, eu posso ter ambientes de exposição, de arte, etc. Então, o que é que tem em comum entre todas essas arquiteturas? Elas necessitam de infraestruturas básicas para funcionamento. E aqui na nossa disciplina, nós focamos no que diz respeito ao fornecimento de água e coleta de esgoto. Até agora, nós só vimos a parte de água, nós vamos entrar na parte de esgoto a partir depois da AV1, tá bom? E eu sei que vocês já demonstraram lá nas primeiras aulas, né, que tem um grande interesse sobre essa parte de reutilização de esgoto, de reaproveitamento de água de reuso, né? Então isso importante, é bem importante você ter esse pensamento para frente, tipo um pensamento para o futuro. Como é que as casas vão ser no futuro, né? Vão ser cada vez mais eficientes, né? Reutilização de água, aproveitamento de água da chuva e tudo mais. Então, lá depois da AV1 a gente trabalha bastante essa parte, tudo bem? Bem, então, no que diz respeito a essa parte de infraestrutura que uma edificação tem que ter, nós começamos a ver a parte de shafts, tá? Que são elementos arquitetônicos, ok? Muito do que é necessário para o shaft é da hidráulica, tá bom? Porém, não só de hidráulica, não só para a hidráulica é feito o shaft. Um shaft ele pode existir também para telefonia, cabeamento elétrico, redes, é, utilidades no geral, tá certo? Eu posso ter para ar-condicionado, sistema de refrigeração, câmeras internas de TV. Então, eu tenho várias funcionalidades. E é horrível estar passando ressalto pelo lado de fora, né? Influenciando na volumetria. E acreditem, isso pode parecer um pouco absurdo, mas é o que mais acontece, tá? Muitas vezes as pessoas que estão executando não têm um conhecimento técnico mínimo para entender que uma volumetria numa casa ela é muito mais nobre, né? É muito mais importante do que um shaft ou uma parede falsa, tá? Ou seja, ele não tem por onde descer a tubulação. O que é que ele vai fazer? Ele vai jogar para fora da edificação. Aqui perto de casa mesmo, todos os dias eu passo em frente a uma casa que a tubulação do telhado, a tubulação de drenagem da água, né? Ela desce por fora e ela foi coberta com um caixotezinho de uns 20 por 20 por aí, né? E assim, o pior, ele não vai até em cima da platimbanda, ele nasce exatamente no nível do telhado. Então você vê o começo da casa lá em cima, baixa 1 metro, aí começa esse ressalto, ou seja, estragou completamente a volumetria, né? Aquela composição ali que foi proposta. A casa é até bonita, né? É um volume até bacana, bem quadrado, como esse padrão que todo mundo faz hoje em dia, mas até que é uma arquitetura bonita, dá para ver que tem realmente um arquiteto, né? Não é informal. Mas jogaram fora, né? Uma proposta bacana por causa de uma, vamos dizer assim, uma falta de pensamento para as utilidades, para os sistemas hidráulicos, para os sistemas de instalações. E aí, Professor, se o arquiteto tivesse pensado nisso, né, talvez já tivesse evitado esse problema. Oi. às vezes é para economizar, assim, que o arquiteto faz isso, é o dono da casa que pede, o arquiteto obedece. Ah, e arquiteto, provavelmente essa casa ali tinha um projeto arquitetônico,
Aí foi passado para o cliente e os projetos não foram compatibilizados. Ou seja, nem o primeiro equívoco, o arquiteto não se preocupou em deixar espaços. Ou não tinha esse conhecimento, que nós aqui vamos sair com esse conhecimento, ou ele não se preocupou com isso. Tinha o conhecimento, mas não o praticou. Por isso que eu falei agora há pouco, né? É uma coisa você conhecer, saber que existe. Por exemplo, todos vocês agora sabem o que é o chat. Agora, se vocês não usarem, aí realmente uma pena que vocês não usem, tá? É aquela coisa, né? Para que serve um conhecimento? De duas, uma. Ou você multiplica ele, né? Faz ele chegar a mais pessoas, ou você utiliza ele no seu trabalho. Faz o seu trabalho agregar valor por esse conhecimento. Se você não faz nem isso, nenhum nem outro, é uma pena, tá? Então não vamos ser esse tipo de profissional. Então, assim, provavelmente, ou ele não se preocupou, ou ele não tem esse conhecimento, não tinha esse conhecimento. E aí, o que aconteceu na obra? Provavelmente a informalidade, né? Não tinha nenhum corpo técnico ali, uma pessoa técnica não necessita ser o engenheiro, não, pode ser um arquiteto, um tecnólogo, por exemplo. Tecnólogo de construção civil, gente, é uma das profissões mais bem formadas para gerenciar algum processo produtivo na construção civil. Tecnólogo em construção de edifício, tá? É um profissional que é muito mal respeitado, porém ele é muito bem formado, tá? Aqui na região, URCA e antigo Cefet, né? Hoje eu acho que ainda tem o curso lá no IFCE, mas no antigo Cefet e URCA formavam esses profissionais. Profissionais excelentíssimos, de nível superior, mas pouco reconhecidos, tá? Então, assim, não tinha o profissional, e aí o que acontece? Não tendo o profissional, a decisão que foi tomada lá foi a decisão, vamos dizer assim, a mais simples possível, a mais esdrúxula possível, e não é por má índole da pessoa, não, realmente é por falta de conhecimento e por falta de orientação, certo? Você tem que entender assim, tem pessoas que estão ali para ajudar em um determinado processo produtivo, mas eles precisam de orientação. Se você deixar ele correr solto, vai fazer besteira, tá bom? Vai tomar decisões que não deveriam ser tomadas, ou não tomar decisões que deveriam ser, tá bom? Então, o shaft, ele é um dos elementos, né? Não é tudo também, é um dos elementos que ele precisa ser observado. Só relembrando aqui as coisas da última aula, nós vimos as posições, dos elementos, tá? A coluna, o tubo de queda, né? Desculpa, a coluna de distribuição, o ramal de distribuição e o subramal de distribuição. Eram os três elementos que nós estávamos estudando. Esses três elementos, eles compõem a tubulação que sai do reservatório e vai até o ponto de consumo, certo? Em qualquer pavimento. Então, desses três elementos, né, coluna de distribuição, ramal de distribuição e subramal de distribuição, nós temos cada um deles ocupando um espaço arquitetônico, ok? A coluna de distribuição, ela está ocupando um espaço que, óbvio, se a coluna é um elemento vertical, o espaço que ela está ocupando digam vertical. É vertical, beleza? Se o ramal de distribuição é horizontal, o espaço arquitetônico que ele está ocupando é horizontal. E se o subramal ele tem presença vertical e horizontal, né, tem tubulações verticais e horizontais ali perto do ponto de consumo, né? Então, o elemento que compõe ele é um elemento plano, né, em duas dimensões, que tem ali um espaço para a tubulação correr. Então, vamos lá. A coluna de distribuição é vertical. Ela corre em que elemento arquitetônico? Shaft, tá? O ramal de distribuição é um elemento horizontal. Ele é um elemento que corre na horizontal, então qual é o elemento arquitetônico que ele está inserido? O rebaixo do forro,
certo? E o subramal, ele tem elemento vertical e elementos horizontais, que é ali no finalzinho, né, da tubulação, já perto de sair para o ponto de consumo. Essa tubulação, ela está localizada em que elemento arquitetônico? Paredes, tá certo? As paredes, lembrando, elas têm, nesse caso, duas funções. A primeira função, ela é de elemento de vedação ou de delimitação dos layouts, né, dos espaços ali. E a segunda função, alocar as tubulações, tá bom? Professor, Oi. por exemplo, os shafts, como é uma abertura vertical nas construções para utilizar as tubulações e tudo, que eu sei que é utilizado em cozinha e banheiro. Se porventura acontecer algum incêndio, esse canal de distribuição, ele pode, tipo, se propagar o fogo, né, por ser aberto por dentro, ser livre, se não houver uma vedação segura em cima na laje. Ou não? Na verdade, não, porque assim, o fogo, nós vamos ver daqui a uma semana, na verdade, nós vamos ver que, vamos começar a estudar sobre tubulações de incêndio. Nós vamos ver que o fogo, ele precisa de um tripé para funcionar. Para existir fogo, tem que ter três coisas. Uma delas é oxigênio. E nesses locais, o oxigênio, ele é reduzido. O shaft, ele é realmente um local que ele é fechado, tá bom? Entre aspas, é um caixão. Não é igual a um duto de ventilação de uma escada de incêndio, né? Uma escada de incêndio, vocês sabem que tem que ser ventilada, né? Tem geralmente dois dutos, duto de entrada e duto de saída, de exaustão, né? No caso, entrada e exaustão. E esses dutos, eles têm que ser ventilados, né? Na parte superior. E em cada pavimento tem que ter um acesso para ventilação, então é completamente diferente aí a proposta dele. Já o shaft não, ele é fechado, ele é vedado, tá? Eu vou mostrar aqui algumas fotos para vocês, e essas fotos que eu vou mostrar do shaft pela parte interna é ainda em obra ou em alguma manutenção, porque o shaft ele é vedado, tá? E aí com pouco oxigênio, pode até ser uma pequena chama ter acesso ali ao shaft, mas logo o oxigênio desse shaft vai ser consumido por essa chama. Então, não, ele não é propagado, ele não se propaga assim tão fácil lá dentro, tá bom? Então, assim, por ter baixo oxigênio, aí realmente não tem a propagação de fogo, tá bom? Pelo menos esse é o que se espera, tá? Bom, voltando aqui. Então, só para a gente começar a estudar, eu não vou projetar aqui mesmo, porque, quer dizer, deixa eu ver se já está funcionando. Eu fiz um teste agora há pouco, estava travando aqui. Deixa eu ver aqui. Shift F5. Não deu certo. Deu certo. Pronto. Ótimo, 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 ótimo. Pronto. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma estudada, meio que um estudo de casos, né? De algumas plantas e depois ver alguns exemplos dos shafts. Eu vou mostrar algumas plantas, vamos dizer assim, que têm o posicionamento do shaft e outras que não têm, tá bom? Então, é tipo assim, ver o problema e ver como seria a solução, tá certo? Pessoal, quando eu estou fazendo um projeto hidráulico, a primeira coisa que eu faço é imprimir. Claro que eu não imprimo a planta humanizada, mas eu imprimo a planta e dou uma circulada. Onde é que tem ponto de consumo? Então, eu vou, por exemplo, se eu chegasse numa planta dessa aqui, eu vou chegar e circular e fazer assim, ó. Dar uma circulada aqui, aqui, aqui e aqui. O que foi que eu fiz? Eu circulei na minha planta baixa quais são os locais onde eu tenho pontos de consumo. E o que é que esses pontos de consumo me dizem? Estes pontos de consumo me dizem onde eu preciso disponibilizar tubulações para a chegada de água, que é o que nós estamos estudando agora, mas também para a saída de água, para o esgoto, que é o que nós vamos estudar na próxima etapa. Tá certo?
Então, dessa forma, eu já sei que a minha planta ela vai precisar de tubulações hidráulicas nesses locais. Essa primeira planta humanizada aqui que eu trouxe, ela é um bom exemplo de planta eficiente. Vejam, não quer dizer que vocês sempre vão ter que colocar todos os equipamentos hidráulicos perto um do outro, não, como aí na imagem. Se você notar, os locais onde eu tenho ponto de consumo, né, os dois banheiros, a cozinha e a lavanderia. Todos os locais onde eu tenho ponto de consumo estão todos localizados aí numa só região do prédio, da planta do apartamento, correto? Isso é bom? Não, isso é ótimo, tá? Mas quer dizer que eu tenho que ficar restrito sempre? A palavra sempre é bem complicada. Eu tenho que ficar restrito sempre a colocar todos os banheiros próximos um do outro, todos próximos da cozinha? Claro que não, né, gente? Aí, se você tiver uma necessidade de afastar um banheiro, por exemplo, dele não ser nessa região mais central, vamos dizer que se você quisesse colocar o banheiro por aqui, ó, não tem problema não. Mas a questão que eu quero despertar em vocês aqui é que se tiver um banheiro aqui, você vai ter que criar um shaft por aqui, porque ele está distante dos outros pontos, tá? Mas nesse exemplo aqui, observe, se todos os pontos estão nessa parte central aqui, ó, o que que me traz, o que que me remete isso daqui? Eu posso utilizar apenas um shaft para abastecer todo mundo. Um shaft por apartamento. E isso é muito bom, né? Em termos de eficiência, é muito bom, ocupa menos espaço. Você perde menos espaço, tá bom? É muito interessante essa proposta aqui. Então, você, quando for. Olha só que vantagem você estudar um pouco sobre hidráulica na sua formação de arquitetura. Você já começa a ter noções, além daquelas que vocês têm, né, as noções principais de separar a área íntima da área social, da área de serviço, né? Você deixar todos os ambientes bem distribuídos da forma correta, que nós conhecemos aí. Você já deve ter estudado sobre isso. Então, ao invés de eu ter, vamos dizer assim, apenas a consideração de layout, que é muito importante, né? Eu falo apenas, mas ela é muito importante. Eu tenho uma consideração que vai além disso, que vai também para a parte técnica. Olha que nível de profissional que você está chegando, né? Não, eu vou posicionar aqui um layout que respeite essa parte de área íntima, área comum e área de serviço, mas que também leve em consideração os pontos hidráulicos, porque assim toda a parte técnica fica num local só. Essa planta aqui, ela só não é mais eficiente, sabe por quê? Porque não tem uma laje técnica. Vocês sabem o que é uma laje técnica? Aquela laje para colocar os equipamentos de refrigeração. A máquina, a condensadora, que fica do lado de fora, certo? Ou é a evaporadora, eu sempre confundo as duas. Mas a máquina externa do split, não tem a máquina interna e a máquina externa? Pronto. Aqui só está faltando essa laje técnica. De resto, olha, toda a parte hidráulica tá concentrada aqui, ó, nesse bloco, ó, central. Coisa boa. Tá certo? Então, é um apartamento que só não está realmente perfeito na parte de instalações, porque não tem a laje técnica aqui, pelo menos não nessa imagem, né? Pode ser que ele estivesse aqui fora, tá? Beleza? Professor, Vamos ver onde é que está o shaft. Oi, pode falar. por exemplo, em toda planta que for fazer para a empresa, para o cliente, tem que colocar esses shafts e tudo mais, né, na planta baixa. Interessante, sim. É interessante. Porque olha só, se você olhar esse banheiro aqui isoladamente, ó, olha esse banheiro isoladamente. Por onde eu vou descer o esgoto desse banheiro? Pensando que embaixo eu tenho um apartamento exatamente igual. Se não tivesse esse shaft aqui, ó, vocês estão vendo esse vazio? É o shaft. Se não tivesse esse shaft aqui, por onde essa tubulação iria descer, né? E assim, aqui eu já tenho algumas restrições que o esgoto vai ter que passar por debaixo dessa parede, né? E dessa daqui. Em alguns projetos mais simplificados, essa consideração já remete a uma viga que vai ter que ser cruzada com a tubulação de esgoto, que
demanda um certo reforço na viga, né? Tem que demandar um pouco de reforço na viga para a execução desse projeto. Professor, me Oh, corrija se eu tiver errado, o senhor me corrige, tá bom? tá. Existem algumas disciplinas que são bem importantes, lógico que não vai dar tempo, não dá tempo a gente aprender tudo que é importante no início da faculdade, porque se a ementa funciona da forma que funciona é porque deve ter algum motivo. Mas, assim, existem algumas disciplinas que seria bem interessante se a gente pudesse saber antes, para quando for fazer um projeto arquitetônico, já inserir na planta baixa, porque nós fizemos PA1 e eu nem sabia disso, entendeu? Então, a gente não inclui no Uhum. projeto de arquitetura. E eu também não estava incluindo no projeto agora no PA2, porque eu estou pensando agora em incluir no projeto de PA2, porque eu estou aprendendo com o senhor, mas assim, fica uma coisa paralela à outra. Então, se a gente já soubesse disso antes, já poderia incluir nos próximos PAs. Tipo, Não, na verdade, assim, é uma escada. Eu gosto muito de usar essa analogia, sabe, João? É uma escada. Cada componente curricular do curso, ele é um degrau dessa escada. E o importante é você não pular o degrau, né? É você não deixar nenhum degrau para trás, vamos dizer assim. Então, assim, o fato de uma disciplina de PA não ter sido incorporado uma disciplina que você está vendo agora, ou que você vai ver nos próximos semestres, é tranquilo. Porque se a gente jogasse todas as informações ao mesmo tempo em você, né, na sua formação, você não ia ter um aprendizado interessante. É tanto que nós temos um estudo de quais disciplinas deveriam vir na frente de qual. A gente discute muito isso lá no NDE, certo? Então, por exemplo, a hidráulica, a partir daqui a um ano, né, a hidráulica ela já vai ser aplicada em 2 semestres. Vai ser um encontro no primeiro semestre, né, no quarto semestre, aliás, e outro encontro no quinto semestre. A disciplina de hidráulica vai ser dividida. Em um semestre, nós vamos trabalhar apenas condutos forçados, que é o que nós estamos estudando agora, e no outro semestre nós vamos estudar apenas condutos livres, que é a parte de esgoto, drenagem urbana e drenagem predial, certo? Então, nesse quesito, são atualizações que são feitas ao longo do curso para melhorar o aprendizado. Então, não adianta a gente jogar essas informações todas na cabeça de vocês, que vocês não vão conseguir aplicar elas de forma adequada, entendeu? Então, por exemplo, agora vocês estão vendo hidráulica, né? Então, no PA2 que vocês estão pagando, vocês já vão tentar aplicar isso aqui, tá? E beleza, no PA1 você não aplicou porque você não tinha conhecimento. Mas é isso mesmo. Cada PA vai aumentando o nível de complexidade do seu projeto, do seu nível projetual. E aí você vai também adquirindo maior conhecimento, né? Você tem hidráulica, elétrica, você tem sistemas de análise, né? E aí isso vai ficando cada vez mais rico a sua formação, entendeu? na verdade, todas as disciplinas são importantes, só que, como o senhor falou, não Sim. tem como aplicar tudo de uma vez. Não Então, tem, não tem. por exemplo, Então, nós estávamos comentando numa outra disciplina com outro professor sobre a hum, resistência dos materiais. Eu não certo. sei se na ementa da faculdade tem, eu não prestei atenção, mas, por exemplo, se a gente soubesse agora da resistência dos materiais, já poderia incluir no projeto de arquitetura que tipo de material seria utilizado para determinado cômodo, Uhum. etc. Na verdade, assim, a resistência dos materiais ela é vista, você absorve um pouco desse conhecimento lá em materiais, a gente tem uma disciplina, né, de materiais da construção civil, e você adquire um pouco lá e um pouco na parte de análise e sistemas 1, tá? Porque em análise e sistemas 1, você estuda muito concreto armado, eu estou dizendo da parte estrutural, né? Você, tipo assim, resistência dos materiais, se você for procurar um livro, ele está falando muito sobre materiais mesmo, né? É madeira, é aço, é concreto, etc. A parte de materiais, a disciplina de materiais aqui é mais voltada realmente para a especificação, né? Você conhecer os materiais da construção civil, a cerâmica, é, passa um pouco sobre porcelanato, essas coisas. Então, assim, é, análise de realmente você vê
resistência dos materiais, a disciplina de resistência dos materiais seria aqueles cálculos, né, de módulo de elasticidade dos materiais, toda essa parte que é mais voltada para a engenharia. Então, tem algumas faculdades que têm essa disciplina, mas ela não é exatamente a disciplina. O nome é ele, mas não é a disciplina que vocês têm, de materiais. É diferente. Análise é. Professor, Oi. a disciplina que a gente tem de materiais de construção, a gente não vê na sua essência, assim, na plenitude da resistência dos materiais, mas como o senhor falou que é mais voltado para a engenharia civil, então, É. Porque se a gente. Ó, eu tenho um livro aqui, deve estar aqui na escrivaninha. Não, não está aqui perto, não. É um livro de Hibbeler. É um livro que é quase a Bíblia, né, da engenharia, tá? Então, ele tem muito cálculo, mas é muito cálculo mesmo, tá? Com relação a modo de elasticidade, fluência dos materiais, qual é a capacidade de deformação, método dos nós. Então, vamos dizer assim, é realmente voltado para a engenharia. Não cabe aqui, só se fosse complementar, né, a formação do arquiteto, mas não cabe muito assim para o arquiteto saber estudar essas coisas, que ele não tem muita aplicabilidade, tendo em vista que essa parte de resistência dos materiais, ela é mais aplicada para quem vai dimensionar os elementos. Paulo, mas o arquiteto tem a atribuição de fazer o projeto estrutural, tem sim, mas ele precisa se especializar. Por quê? Do mesmo jeito que um engenheiro não poderia, do verbo, né, no gerúndio, fazer projeto arquitetônico, mas tem essa atribuição, infelizmente, o arquiteto, quando ele se forma, ele não tem conhecimento para fazer o dimensionamento de um projeto estrutural. Ele pode se especializar e aí sim ele vai ter atribuição, certo? entendi, Então, professor. Obrigada. então realmente, essa disciplina de resistência dos materiais, como ela realmente ela é um pouco, vamos dizer assim, muito específica para uma área da engenharia. E aí a arquitetura ficaria. Você já tem tanta coisa para ver em tão pouco tempo. A gente fala 5 anos é pouco tempo, mas vocês sabem que é, né? Que é pouco tempo para muita coisa. Tem semestre que vocês estão pagando aí disciplinas zona pesada ao mesmo tempo, né? Então, realmente não caberia a gente trabalhar isso. Só se fosse realmente numa especialização, viu, João? Aí realmente daria certo. Então, os Entendi. materiais. Oi? Eu entendi, professor, obrigada. É Pronto. porque, assim, eu preferi perguntar ao senhor, como o senhor faz parte do NDE, então seria a pessoa mais apropriada para nos responder. Não cabe muito, não. A gente, inclusive, por exemplo, tem disciplina que a gente tá, que tem disciplina que está na fila para entrar na grade, né? Então, aí vai entrar como optativa primeiro. Tem disciplina que é obrigatória para o curso, é obrigatória, assim, que vocês já só entendam. Tem disciplina que ela é obrigatória, mas ela tem que entrar como optativa. Não sei se está dando para entender. Ela tem que estar como optativa lá. Aí, disponível para você. Aí você vai lá e escolhe ela se você vai ter lá à disposição essas disciplinas. Por exemplo, estatística. Nós temos uma disciplina de estatística aqui na faculdade, só que ela é optativa. Tem outras disciplinas para entrar. Por exemplo, tem uma disciplina sendo formulada que é para compatibilização. No caso, seria estrutura BIM, né? BIM para arquitetos. Que está sendo formulada ainda, para ser ofertada lá na frente, entendeu? Acredito que vocês ainda podem pegar essa optativa. Não sei se vocês têm interesse. Então, tem várias disciplinas, João, que a gente vai sempre estudando para ver se ela consegue entrar na grade e agregar valor à formação. E você sabe, cada curso de arquitetura, ou de qualquer outro curso, tem a sua tendência, né? Por exemplo, tem curso que é mais tendencioso para exatas, tem curso que é mais tendencioso para artes, para história, né, para cultura. Então, mesmo no mesmo curso de arquitetura, você pegar um arquiteto de uma faculdade e de outra faculdade, eles têm perfis ali diferentes. A base é a mesma, mas perfis diferentes. Então, cada faculdade tem a sua particularidade. Então, por exemplo, tem muito aluno que veio da FAP que fala, professor, aqui é muito diferente a disciplina, as disciplinas, a maneira
da grade se comportar, as disciplinas que tem ofertadas são diferentes, então realmente é outro curso. E é verdade, né? Então tem gente que se identifica mais com o curso daqui, outros com o curso da FAP, e isso é normal, tá? Bom, respondeu então, João? Tudo certo? Certo, professor. É porque Beleza. gerou essa pergunta em uma aula, e aí algumas pessoas ficaram com dúvida, e daí eu Uhum. resolvi perguntar, porque eu prefiro perguntar que deduzir. Mas É tá isso tudo mesmo. certo, tá bom? Pronto, pois então, sobre essa disciplina de resistência dos materiais, tá? Se você colocar aí resistência dos materiais no Google, coloca aí, você vai ver o livro de Hibbeler, é o primeiro, é por isso que eu digo que é a Bíblia. E aí o livro de Hibbeler, ele é só cálculo, só cálculo, só cálculo. Então é bem... Ah, chega a dar um tremelique aqui, tanto cálculo que tem. Mas vamos lá. Bom, voltando aqui então, ó, essa planta, ela tem uma otimização bacana, que ela concentrou todos os pontos hidráulicos, ó, num só local, né? Só nesse bloco central aqui. E isso é bom tanto para o esgoto quanto para a água, tá? Porque eu posiciono aqui minhas tubulações em um local só. Tá aqui um shaft que foi colocado. E aí eu queria influenciar um pouco vocês. Um shaft, ele não precisa ser doído não, tá? Ó, opa, desculpa. Olha só para esse shaft aqui. Ele está posicionado onde? Faltou um xizinho aqui, né? O X é o símbolo universal do vazio. Esse shaft aqui, ó, ele está posicionado onde? No box, no sentido, vamos dizer assim, no sentido em que ele vai ocupar um espaço que sobra no banheiro. Vocês sabem que tem aquele livro que fala dos espaços mínimos, né? A ergonomia mínima para o funcionamento de algum ambiente. E um banheiro, se você for olhar, um banheiro nessa configuração aqui, padrão, ó, isso aqui é padrão, né? Uma parede inteira com os elementos hidráulicos, tá? Então, pia num canto, vaso no meio e o chuveiro, o box do chuveiro no outro, não é isso? Pronto. Se você observar essas distâncias, lá nas distâncias mínimas, né, que você já deve estar estudando, aqui na frente do vaso sanitário tem que ter um determinado espaço, correto? É um espaço mínimo que é necessário. Eu não vou me atrever a falar aqui porque eu não lembro de cabeça. E aqui na pia, você tem um espaço mínimo também na frente da pia, para a pessoa ficar aqui. Além disso, olha um terceiro item. Além disso, tem uma porta que ela tem que abrir, correto? Uma porta de um banheiro, geralmente, assim, a menor possível, mesmo que ela não seja, se ela não for o PNE, né, para portador de necessidades especiais, ela tem 60. A mais apertada que existe é 60, não é isso? Mesmo que ela abra para o outro lado aqui, ó, uma outra configuração de abertura, mas ela tem que ter os 60 centímetros na frente da bancada, correto? Então, no mínimo aí, ó, essa distância aqui vai ser de 1,30 m, 1,40 m, ok? No livro, eu sei que nós temos que ter no box, no mínimo, se eu não me engano, são 0,9 metros quadrados, para uma pessoa tomar um banho confortável ali, sem ficar esbarrando, né? Até eu, sou grandão, tomo um banho numa largura de 90 centímetros, por exemplo. 90 por 90, por exemplo, né? Que dá até um pouco menos de 0,9 metros quadrados. Então, veja que o box, ele é grande, ele é excessivo, né? Devido aos outros elementos, ao espaço dos outros elementos. E ele é excessivo em que sentido? No sentido do chuveiro até a parede oposta dele, correto? Um shaft desse, pessoal, eu tenho como dimensionar ele, sabia? Eu tenho que passar aqui algumas tubulações. E essas tubulações, acreditem, depois a gente faz um exercício sobre o dimensionamento de um shaft, mas a maior tubulação que vai estar aí dentro, ela é de 100 milímetros, ou seja, 10 centímetros. Vamos colocar 11, 1 centímetro ali de folga, né? Então, eu tenho 11 centímetros aberto dentro. E mais a parede. Vamos dizer que a parede seja mais grossa, que é a de tijolo normal. O tijolo normal vai ficar ali com uns 15 centímetros, tá? Se fosse rebocado dos dois lados, que a gente sabe que não é. Então ficaria 10 mais 15, 25 centímetros. Então, se você pegar 1,45 m menos
25 centímetros, você vai ter ainda 1,20 m. 1,20 m, se a sua largura for 0,9, você vai ter mais de 1 m² ainda no box, tá certo? Então, esse tipo de shaft aí, que é posicionado na frente do chuveiro, né? Ele é um tipo de shaft muito interessante, né? Porque ele está ocupando um espaço que não vai fazer tanta falta. Aí você vem, Paulo, mas esteticamente ele vai ter uma influência no banheiro, eu não vou ter mais a parede lisa. Correto, jovem, mas você tem que desenvolver uma característica que é de resolver problemas, né? De tornar um problema, na verdade, a maior solução. Eu não sei se eu já citei nessa sala, mas todo lugar eu falo isso, porque realmente é um exemplo muito bom. Tem um negócio ali, eu não sei nem se existe mais, perto da faculdade, por trás do Bar da Asa, esquina da Manu, esquina da Malu, é um negócio que vende sanduíche, petisco, essas coisas. Bem bacana. Aí no térreo, na esquina, né? E dentro, quando você entra, tem dois pilares no meio do salão, dois pilares da estrutura do prédio que estava lá. Eu não sei se vocês conhecem esse espaço. Gente, a solução que o arquiteto, acho que o arquiteto de lá é Valdo Figueiredo. A solução que o arquiteto deu para aquela ambientação foi maravilhosa. Assim, depois que ele terminou a decoração, se não existissem os pilares, o ambiente ficaria mais pobre. Ou seja, o problema se tornou o elemento de destaque da ambientação. E isso é o que vocês têm que desenvolver, tá? É conseguir resolver uns problemas de decoração interna, principalmente interna, com criatividade, com influência. Podem fazer pesquisa, façam pesquisas, influenciem, vocês vão gostar de uma determinada solução que foi dada em alguma pesquisa que você fez, e isso vai fazer com que você pegue um problema e torne ela uma solução, tá? Então, Professor, não poderia dê colocar dentro da parede, não? Como se o fosse um quê? vazado dentro da parede, esse shaft? Então, mas dentro da parede como? Esse mesmo volume aí dentro da parede, ele iria para o outro lado. No caso, ele iria, vamos dizer assim, ao invés de invadir só o banheiro, ele iria invadir também o outro cômodo ali, né? Então, ó, se esse elemento fosse mais para cá, se eu colocasse ele dentro dessa parede aqui, ele iria invadir o outro lado. É isso que você está falando? Exemplo, vamos supor que se fosse fazer pela largura do shaft que eu estou vendo aí, pela espessura dele, poderia inventar como se fosse parte de algum móvel. Só que esse espaço específico seria o shaft e o restante seria a continuação do Do projeto. móvel, sim, sim. Na verdade, móvel projetado é um dos elementos que mais facilita você esconder um dente, né? Seja de pilar ou seja de shaft. Aí Ah, mas disfarçaria. disfarça. É porque assim, nesse caso aí tá de boa, né? Porque tem realmente um guarda-roupa ali no outro vão. Mas nem sempre, por exemplo, ali do outro lado, ó, desse outro lado aqui, desse banheiro de baixo, ó, desse banheirozinho de baixo aqui, ó, você vê que se eu esconder ele para cá, se eu precisasse de um shaft aqui, ele já iria invadir um outro vão, né? Ia trazer um prejuízo ali, porque a área de serviço já é baixa, já é pequena e tudo mais, eu iria ocupar um espaço nela. De veras, uma área de serviço é muito menos, vamos dizer assim, nobre do que um banheiro do casal, né? Que é o banheiro do casal. Então veja que você tem algumas opções, as tomadas de decisão, de o que é que você vai sacrificar ou não. Eu vou sacrificar o meu armário de móvel projetado de dentro da suíte, ou eu vou colocar esse dente, que eu posso até dar um jeito, uma decoração aí, para esconder esse dente desse banheiro, ou esconder, ou então criar algum nicho. Você pode usar isso daí para fazer um nicho no banheiro, né? E no banheiro social. Aí fica a critério realmente do decorador, tá? Mas o shaft ele é necessário para que eu possa passar as tubulações e o ideal é que ele não fique alinhado com a parede. Por quê? Porque pode ser que alinhado com essa parede haja uma viga embaixo dela, certo? E aí o shaft vai estar passando no local de uma viga, então ele não vai ter continuidade. E não tem lógica eu fazer um shaft que acaba em cada pavimento, né?
Beleza? Então veja que eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem. Esse bloco ele está muito bem formado, né? Ele está muito bem compacto. Apenas um shaft já atendeu toda a edificação, tá? Bem eficiente. E aí, ó, só para vocês terem noção de tamanho de shaft, as tubulações de água, né? Nós já começamos a entender como é que eu faço o dimensionamento da coluna, por exemplo, vocês já sabem. Então, vamos dizer, uma coluna de um prédio muito grande, vamos dizer que ela seja de 40 milímetros. Ou seja, 4 centímetros essa tubulação. Uma tubulação de gás que possa ter aí, de gás que vai para a cozinha, né? Alguma coisa assim. Tubulação no máximo aí 25 milímetros. Certo? O que mais? Água quente. Vamos botar aí uns 32 milímetros. Vindo lá de cima também. Depois a gente vê como é essa água quente. Então, olha só, tubulações de gás e de água, todas pequenas, né? 4 centímetros, 2 centímetros e meio, 3 centímetros,2. Agora, quando vem a parte de esgoto, é que ela começa a ficar grande. Então, o tubo de queda, já de cara, 100. Coluna de ventilação, vamos botar aí 75 para um prédio, né? 75. E as outras tubulações que vão estar passando ali para dentro do ambiente, né? Dentro do pavimento, vamos dizer que tem aí um ramalzinho de esgoto, mas ele não vai estar no shaft, né? Então vamos dizer que sejam essas tubulações aqui. Então, ó, a maior tubulação é qual? 10 centímetros, não é isso? Então, eu não vou colocar essas tubulações aqui, uma empilhada na outra, né? Então, um shaft, se ele for um pouquinho retangular, eu vou poder encaixar cada elemento desse daqui, um do lado do outro e não um em cima do outro. Então, ó, 4 centímetros mais 2,5, mais 3,2, mais 10 centímetros, mais 7,5 centímetros. Vamos colocar aí uma folga de vezes 1,2. Vou botar 20% de folga, né? Para um tubo não ficar encostado no outro. Nós temos aqui, pessoal, 32 centímetros. Então, essas tubulações aí, todas emparelhadas, só tem 32 centímetros. Um box desse aí, por exemplo, ele vai ter o quê? 90 centímetros de largura, não é? Então você tem espaço para dedéu, tá bom? Então esse shaft ele é muito interessante de você utilizar no banheiro, mas, viu, Joelma, como você questionou, se você não quer esse impacto no banheiro, tem problema não. Se você encontrar um móvel projetado como esse daí, que você não acha que ele vá prejudicar se você perder ele, essa ambientação, essa decisão aí é sua, tá certo? Você na planta humanizada dessa aqui, por exemplo, você já coloca o vazio ali dentro. Aí, sei lá, bota esse móvel projetado, não sei, um porta-joias, que é um pouquinho mais fino, né? Um porta-joias empilhado, não sei, alguma solução para poder dar o complemento do móvel projetado com o shaft, tá bom? Alguma dúvida até agora? Tá certo, Né? professor. Obrigada. Beleza. Ó, esse daqui, ele já não tem nenhum shaft, certo? Não tem nenhum shaft. Então, como é que eu vou fazer a distribuição das tubulações nos pavimentos, né? E aqui eu já trago uma nova configuração em que os elementos são separados. Geralmente isso ocorre quando o prédio ele é um pouco mais sofisticado, né? Tem um pouco mais de preço agregado, vamos dizer assim. E aí você possui, vamos dizer assim, suítes mais espaçadas, mais banheiros, cada banheiro num lugar separado, né, e tudo mais, beleza? Então, ó, se você olhar essa planta, ela não tem nenhum ressalto para shaft. Onde é que estão os elementos hidráulicos dessa planta? Oi, E a Shark é o que é isso? shaft. Shaft é isso aqui que a gente. Shaft é isso aqui, ó. É um vazio
Ele tem que estar aqui, ó, para poder passar através dos pavimentos. É um vazio. Opa, aqui. Esse vazio ele vai possibilitar que as tubulações. Oi? Isso é em prédio, em apartamento. Não, em uma casa também é interessante, viu? Ó, pensa assim: o esgoto do pavimento superior, por onde ele vai descer? Ele é um tubo de 100 milímetros, certo? Por onde ele vai Aham. descer? A parede, ela tem 15 centímetros. Eu não vou colocar um tubo de 10 numa parede de 15. Por quê? Porque a parede vai trincar, né? Não vai ter estrutura suficiente para ela manter a sua integridade. E principalmente porque eu tenho a estrutura da casa, que são as vigas, que ficam geralmente embaixo das paredes, né? Então Ah, eu complica entendi. tudo. Obrigado. E também, assim, isso é do superior para o térreo. Agora, imagina lá da caixa d'água descendo. Beleza, as tubulações são menores. Mas se eu tiver que ficar colocando tudo dentro das Professor, paredes, não eu tenho uma poder, não, complicação. não tem aqueles vãos que geralmente fica no meio de alguns edifícios, Hum. né? Dependendo do modelo, né? Fica alguns espaços para poder, tipo, captar a ventilação. Poderia ser ali também ou não? Geralmente Pode, não pode. fazem. Geralmente esses fossos de ventilação é quando você tem um banheiro ou uma área de serviço que ela fica em cláusula, eu sempre gaguejo nessa palavra. Imprensada ali, que não tem ventilação, né? Aí E você aí cria já um. utilizar essa parte para Pode, pode, poder. pode sim. Isso Pode acontece, sim. então. Acontece. Geralmente, quando você tem prédios que tem muitas unidades por apartamento, por andar, certo? Tipo, a partir de 3, 4 unidades por andar. Aí, uma área de serviço, por exemplo, ela ficou uma de frente para a outra. Aí não tem ventilação. O que é que você faz? Cria um duto de ventilação. E esse duto de ventilação ele tem que ser proporcional à altura do prédio, né? Porque se eu tiver um prédio assim de 30 andares e um duto de ventilação de 30 por 30, eu não vou ter ventilação, entendeu? Então tem que ser um negócio proporcional. Quanto maior a altura, que ele vai ter que, até chegar lá no ponto de ventilação, lá em cima, maior tem que ser o local dele, a área dele, né? Dessa abertura, desse vazio, para que ele possa subir e descer. Ele não deixa de ser um shaft, viu? A diferença é que ele é um shaft aberto. Esses tipos de shaft aberto, alguns órgãos de combate a incêndio, não, no caso do bombeiro, alguns fiscalizadores do bombeiro não aprovam esse tipo de projeto. Então, realmente você tem que ter uma certa segunda opção, né? Vamos dizer assim, uma planta de segunda opção. Mas assim, cá para nós, tá? Se você está trabalhando numa empresa de incorporação conhecida, ela geralmente já resolve isso daí. Infelizmente, né? É o que acontece no país, então já resolve isso daí. Faz com que dê certo, tá bom? Então, você respeitando as questões de prefeitura, zoneamento, todos aqueles recursos e tudo mais, e a parte de conforto, ventilação e tudo mais, né? Geralmente dá para passar, tá bom? Bom, então o shaft é isso, é um vazio que corta as edificações para que você possa posicionar as tubulações. Bom, essa ponta aqui, pessoal, ela não tem nenhum shaft. Vamos circular aqui quais são os pontos de consumo, como é a primeira coisa que a gente sempre faz, tá? Ponto de consumo, ponto de consumo, ponto de consumo, ponto de consumo, certo? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu circulei todos os locais onde tem pontos hidráulicos nesse apartamento. Digam sim ou não aí, no chat, no chat. Eu acho que sim. Acho que sim. Peraí, gente, tô lendo o chat aqui, o chat. Tô lendo o chat aqui, tem umas perguntas aqui. Tem sim, Beatriz. Inclusive, eu tô com ele aberto aqui exatamente para mostrar para vocês. Começar com o pequeno, né? Depois a gente pega o maior.
Clebson, tá me ouvindo agora, Clebson? Você disse que tá sem áudio aí? Professor, repete a pergunta, por gentileza. Pronto, vocês acham que todos os pontos de consumo dessa planta estão circulados aí de vermelho? Todos os pontos que precisam de elementos hidráulicos, tá? Todos os pontos que precisam de elementos hidráulicos estão circulados? Essa é a pergunta. Professor, não teria que ter um ralo na varanda, não? Por exemplo. Exatamente, Raia. Muito bem, muito bem. Então, nessa planta aí em particular, existe mais um ponto a ser verificado, né? Eu tenho shaft, eu tenho que ter algum elemento para descer a tubulação nas duas varandas, porque existe a drenagem, né? As varandas não são abertas, então eu tenho Duas varandas, né? isso, tem essas duas varandas aqui, ó, essa varanda e essa varanda aqui, elas precisam ser drenadas. Por quê? Porque elas são abertas, quando chover, vai ter um alagamento aí, né? Então tem que ter um ralo para poder levar essa água embora. Muito bom, Raia. Professor, Oi. alguns locais falam que o shaft geralmente se utiliza em cozinha e banheiro, mas no caso o senhor está ensinando que é em qualquer local que tenha também essa questão Isso, de água. exatamente. Essa planta aqui, ao contrário da outra, ela não é muito eficiente. Por quê? Porque ela tá tudo separado, né? Tirando aqui essa parte de serviço e banho social, ó, a cozinha tem uma separação, ela vem mais para cá um pouco. A varanda está desse lado, o banheiro está em balanço, né? Vai estar em balanço aqui. E tem outra varanda desse lado. De veras é um apartamento bem espaçoso, bem bacana. Porém, ele, em termos de eficiência de instalações, é horrível, tá? Então vamos começar a ver aqui, ó. Eu preciso de um shaft. Eu posso colocar um shaft para compartilhar com esses dois elementos aqui? Até posso, só tenho que ver como é que eu vou fazer isso, porque o chuveiro está desse lado. E essa varanda aqui, ó, ela é aberta, né? O vidro aqui, ó, vem aberto aqui desse lado, não é isso? Então, eu não posso colocar uma parede aqui, uma parede falsa aqui. Então, isso é um problema, tá? Agora, aqui, ó, por exemplo, eu poderia colocar aqui um elemento, ó, ressaltando um pouco aqui essa parede e colocar um shaft aqui, descendo nessa parede. Coloca um ralo aqui perto, por exemplo, né? O problema é que seria apenas para esse ralo, porque para esse banheiro não serviria, não serviria. Então, onde é que eu coloco o shaft desse banheiro? Ou eu coloco ele no próprio banheiro, fazendo aquilo que eu tinha falado com vocês, colocado aqui, que eu sempre gosto de orientar para colocar nesse ponto, e alguns arquitetos até gostam também, né? Alguns que eu trabalho, que eu já fiz projeto, eles gostam muito de posicionar nesse local. Ou então você sacrifica esse projetado aqui, ó. Não é isso? Sacrifica esse móvel projetado para posicionar um shaft. Aí, Professor, se trocasse se a é um... posição, Oi, pode falar. se trocasse a posição desse chuveiro, virasse como se fosse o contrário dessas pias e essa Uhum. plantinha, não daria certo o shaft para o banheiro e para a varanda? Ah, aí ficaria bem mais eficiente. Você já está começando a pensar da maneira que eu gostaria que vocês sempre pensassem. Eu sou projetista, né? Então, eu vou mudar a planta com os meus critérios de arquitetura, eles são os principais, beleza? Mas eu vou fazer ele, vou ajustar eles exatamente para que eu possa ter uma eficiência melhor no lançamento das minhas tubulações. Então você já está pensando nos ambientes não só pelo desenho, mas sim como ele vai ser executado. Então é sair daqui da tela do computador e ir para uma modelagem 3D na sua cabeça, uma modelagem de como vai ser isso lá no real, como vai ser executado. Essa é a diferença, né? De um profissional que não tem conhecimento sobre isso e um profissional que tem. Então, só em você já estar pensando nisso, ó, vamos mudar isso aqui para ali, isso aqui para lá, para poder aproveitar o mesmo shaft para resolver o problema de dois pontos. É o objetivo da gente aqui, entendeu? Muito bom. Professor, Oi. o senhor poderia repetir, por favor, essa questão que já falou da posição do chuveiro? Pronto, aqui, ó, ela está sugerindo, no caso aqui, ela está tomando um partido do projeto arquitetônico. Então, por exemplo, ela está dizendo, não, projeto arquitetônico eu vou mudar
esse chuveiro para lá, vou mudar o layout aqui do banheiro, a entrada, a porta de entrada, colocar em algum outro lugar, para que esse chuveiro fique num ponto mais próximo dessa varanda. E aí eu posso aproveitar o mesmo shaft para os dois, entendeu? Entendi. Mudar o layout do banheiro ou da varanda, né? Então, tipo, esse negócio vir para cá, não sei. Mudar algum layout, mudar um pouquinho o layout para fazer com que o elemento hidráulico shaft, né, o elemento arquitetônico para instalações hidráulicas shaft, ele seja posicionado de uma forma que ele vai ser usado por dois pontos de consumo, de coleta ou de consumo, né? Ao invés de apenas um, entendeu? Então, ao invés de eu precisar de dois shafts, eu uso um para dois pontos. Isso já me diminui o shaft. Você entendeu? Aqui, ó, outra coisa. Tá vendo aqui no serviço, gente? Ó, serviço. Como arquiteto, tem diferença de todas essas torneiras dos tanques e da máquina de lavar estarem nessa parede? Ou se eles estiverem nessa parede aqui? Tem diferença para você? Eu acho que sim. Por quê? Porque em relação ao inverso, tá perto do banho, né? Tipo do banheiro. Isso, não, assim, vamos dizer assim, para arquitetura não tem influência, né? Tipo, a área de serviço está lá com os tanques e com as máquinas. Mas se você mudar o local da parede, você não já fica próximo aqui de um possível shaft. Se você colocar o shaft no banho, ele resolve o problema. Se você colocar o shaft aqui num canto da própria área de serviço, também resolve o problema dos dois. Então, você só mudar a parede molhada, você já resolve o problema de outro elemento. Então, vejam, tomadas de decisões que parecem ser bem pequenas, mas vão tornando o elemento, vão tornando assim a arquitetura mais eficiente para as instalações. Não é verdade? Então, isso é bem interessante. Você estudar um pouco, parar e pensar um pouco, você começa a ter noções de espaço, tá bom? Noções de como fazer com que aquele espaço tenha layouts com pouco ajuste, já sendo layouts adequados para as instalações, tá certo? Desculpa. Cozinha, por exemplo, cozinha, né? Aí tem que ver realmente. A cozinha não é tanto problema, por quê? Porque eu posso ter um shaft aqui a uma determinada distância da cozinha e por em cima do rebaixo do forno, né? Ou seja, o ramal de distribuição, ele ia abastecer essa cozinha. E lá no pavimento de baixo, o esgoto ser encaminhado para o shaft, né? Então, veja, no rebaixo de forro desse pavimento, você está distribuindo a água desse pavimento e está coletando o esgoto do pavimento de cima. Então você aproveita o rebaixo de forro para os dois ambientes, né? Para os dois andares, tá bom? Então, ó, eu precisaria de elementos hidráulicos na varanda de cima, aqui nesse conjunto, né? Varanda de cima e suíte, banho da suíte, e seria otimizado se o projeto de arquitetura possibilitar um ajuste pequeno, como a Joelma já foi sugerindo, tá? Um ajuste pequeno que dá para resolver o problema tanto da varanda, da drenagem da varanda, como também do banheiro da suíte, né? E aqui nessa parte de banho e serviço, mudar um layout do serviço e o banho social ter um shaft daqueles que fica aqui no box do banheiro. Que você já espero que estejam entendendo que esse shaft no box do banheiro ele não é tão prejudicial assim, tá bom? Ele não é tão ruim, não. Eu vou mostrar umas imagens daqui a pouco. É óbvio, gente, vai depender da criatividade do decorador, né, do arquiteto, para escolher, por exemplo, um revestimento diferente, algum nicho que possa melhorar um pouco a aparência. Então, dá uma solução bacana. Depende muito de você, né? Da sua criatividade, né? É óbvio que tem essa questão também. Então, assim, ó, só para ter uma visão 3D, aí entra um pouco já o que você pediu, Beatriz. Só para você ter uma noção 3D, tá? Eu trouxe essa imagem aqui, ó. É mais uma imagem que ela é muito bem trabalhada no que diz respeito à apresentação do projeto,
mas ela não tem, se isso aqui for um apartamento, ela não tem uma configuração interessante para instalações. Então, veja, aqui eu tenho as paredes, beleza, mas eu não tenho um espaço para descer e subir tubulações. Onde é que eu tenho aqui as instalações? Aqui, aqui, esses dois estão bem compactos, isso é bom, né? Tanto da suíte quanto social. E é isso, não tem nem varanda, né? Então, veja, um shaft por aqui já resolveria muita coisa, correto? Então, ó, você pode colocar um shaft aqui, ó. E aí esse shaft desceria e com as tubulações para o próximo pavimento, né? Ou desceria as tubulações, no caso da água, ou desceria também com o esgoto, tá certo? A água vem de cima e o esgoto vai para baixo, tá? Então veja que eu não tenho como trazer a água e levar o esgoto nessa edificação, tá? Ah, Paulo, e se for uma casa? Aí se for uma casa, gente, já muda a configuração. Uma casa térrea, ela não precisa, tá? Ela não precisa de um shaft. Por quê? Porque a tubulação de água, ela vai vir pelo ramal de distribuição, que é acima do forro, e vai descer somente no local onde eu tenho, vai descer apenas no local onde eu tenho os pontos de consumo, no caso banheiro e cozinha, tá certo? E o esgoto, ele já vai estar ali no subterrâneo e vai ser encaminhado para fora da casa, onde estão as caixas de gordura, e depois a gente estuda mais sobre isso, tá certo? Então, quando a casa é térrea, não precisa de shaft, tudo bem? Agora, quando a casa tem a partir de um pavimento, aí sim, eu preciso descer tubulações hidráulicas, aí a tubulação hidráulica precisa passar pelo pavimento superior e chegar até o pavimento térreo. Então, ela tem que cruzar o pavimento 1 inteiro. E do mesmo jeito, o esgoto do pavimento 1, né, o superior 1, ele precisa passar pelo pavimento térreo para poder chegar no subterrâneo. Então, quando uma tubulação precisa cruzar um pavimento verticalmente, tem que ter shaft, tá bom? É ideal que tenha shaft. Se não tiver, o que vier daí para frente é gambiarra, ou é ajuste na obra, ou seja, você pensou num espaço, ele vai ser um pouco menor, porque eu vou ter que ocupar com um enchimento de uma parede, por exemplo, etc. Tá bom? Aqui é uma imagem de um shaft por dentro, numa obra, certo? Então, ó, em prédios, geralmente o que acontece é isso aqui, gente. Os shafts não são apertadinhos como eu estou sugerindo para vocês, não. São até grossos, viu? Mas aí, no caso, não precisa disso tudo, porque um tubo desse daí, por exemplo, é de 10 centímetros, tá bom? Então, aí, no máximo, o shaft vai ter uns 30 centímetros de largura, tá? Que aí já caberia 3 tubulações. Aqui, ó, é um banheiro revestido, um ressalto do banheiro revestido com granito. O shaft é fechado com granito. Então, vocês estão vendo ali a tubulação, as tubulações todas passando, né? Ou seja, tem esgoto sendo coletado, tem água sendo distribuída, tudo passando ali nesse pavimento. Aí você vai só fazendo a conexão lá em cima, no rebaixo do forro, ou na parte de baixo para coletar o esgoto. Tá certo? Aqui é um exemplo. Geralmente isso daqui, pessoal, ocorre em hotéis, locais que precisam ter manutenção, né? Geralmente é deixado uma esperazinha, né? Um local meio que, vamos dizer assim, aberto, para que você possa abrir e fazer uma manutenção nas tubulações. Mas numa residência não precisa, tá? Geralmente isso aí não fica aberto assim, não. Ele é fechadinho mesmo, tá? Isso aqui é só para em casos de elementos comerciais, como hotéis, motéis e algum outro tipo similar de edificação, que tem um fluxo muito diferente de pessoas, né? Pessoas diferentes fazem o uso daquele ambiente. Aqui o shaft antes de fazer o fechamento, tá? Das paredes, então eles são as tubulações. Aqui, ó, é uma tubulação que está esperando
o esgoto do pavimento de cima, né? Vai ser montado aqui ainda, ó. Pega o esgoto do pavimento de cima e é lançado aqui, tá? E aqui, ó, vai ter um forro. Eita, forro torto danado. Aqui vai ter um forro que vai esconder essa tubulação que vai ser colocada aqui. E essa parede aqui de baixo, pessoal, ela vai subir para esconder esse shaft. Então vejam que eu posso ter várias e várias tubulações nesse shaft, tudo bem? Nem todas essas tubulações são de esgoto, assim, de realmente descer esgoto, né? Tem algumas de ventilação também e a gente conversa na próxima etapa sobre isso, tá? Aqui é um exemplo de fechamento de shaft pré-moldado, tá? Então a peça pré-moldada é colocada antes do revestimento. E olha só o tamanhozinho do espaço, tá? O tamanhozinho do espaço aqui, ó, tem uns 13 centímetros, né? Que é 10 centímetros desse tubo aqui, mais uma folga, tá certo? E no caso aqui, o pré-moldado, por que que ele é bom? Porque ele é fácil, rápido de montar e a parede aqui, ó, aparentemente não tem nem 7 centímetros, né? Então são algumas soluções aí para fazer. Geralmente isso aqui é feito em edificações verticais populares, tá? E aí, pessoal, tem uma tecnologia que eu vou comentar com vocês aqui de forma rápida, porque ela não é muito usada ainda, tá? Porque ela é o futuro, beleza? Quando ficar mais barata, vamos dizer assim, ela vai ser bem o futuro. É o seguinte, esse nome dessa tubulação, dessa tecnologia hidráulica aqui, é chamada de PET. PET, como se fosse garrafa de PET, né? De Coca-Cola e tudo mais. É um material muito resistente que não tem conexões. Literalmente é uma mangueira e algumas conexões. E o caro realmente são as conexões. E qual é o ganho dela? Manutenção, rapidez na execução, né? E principalmente a perda de carga desse tipo de tubulação é muito pequena. Porque ao invés de eu sair botando um bocado de joelho, curva ao longo da montagem, as únicas coisas que são mudança de direção são essas válvulas aí que vocês estão vendo, cromadinho, tá? São de latão, né? O resto, as mangueiras fazem as curvas, as próprias mangueiras fazem as curvas, e então tem muito menos perda de carga, beleza? Essa tubulação PET ela é muito usada em edificações muito de um nível de padrão construtivo muito bom, muito, vamos dizer assim, alto, né? Professor, Oi, mas e com relação à durabilidade? Tipo, perfeita. ele é Não, feito de quê? Assim, ele é feito de quê? Nessa parte é, do juntas é o quê? É aço, metal? vamos lá, a parte da mangueira é de poliuretano rígido, tá? Então vamos dizer que é um material próximo do PVC que você vê nos tubos, porém é um material mais, ele tem uma densidade maior e consequentemente é mais resistente. Resiste muito bem a temperaturas, ao contrário do PVC, né? Resiste muito bem a temperaturas, é tanto que ele é usado também para água quente. Então ele é caro, porque ele realmente é um material muito melhor, tá? Ela não fecha, você pode pisar. Eu pisando em cima, ela não estrangula, ela não fecha, entendeu? Ela é muito resistente. E esses materiais que você perguntou, né? Esses materiais que tem nas conexões, veja que essa parte meio dourada, né? Que é de latão, ela só existe nos registros, controladores de fluxo, tá certo? Somente. Não precisa dele em nenhum outro local, é só no controle de fluxo. Então aí vocês estão vendo, por exemplo, é o chuveiro, isso aí é um mostruário, né? Então você tem aí o chuveiro de água quente e fria, certo? Ali em cima você tem um controlador de fluxo de algum ramal ou subramal, então você fecha aquele registro ali, fecha o apartamento inteiro, tá certo? Para alguma manutenção. Então veja que é uma maneira de se montar muito mais prática e tecnológica. A rapidez é essencial aí, né? Na verdade, a rapidez é muito fácil você fazer rápido, porque é só você desenrolar uma mangueira. Aí você vai só fixando ela em alguns locais. Ela é muito utilizada em sistemas a seco, por exemplo, steel frame, drywall, certo? É muito utilizado. Deu para entender? Deu.
Então Pronto. não pode ser qualquer tipo de mangueira, no caso, ou tem que ser uma mangueira específica. Não, é específica, não pode ser qualquer tipo de mangueira, não. É uma mangueira específica, essas uniões da mangueira com os elementos rígidos. É uma união feita com uma máquina especial que faz uma solda, né, de um elemento no outro. Então, realmente, não é assim uma coisa. Eu vou ali no mercado comprar mangueira e vou começar a montar, não. Aí você vai ter dor de cabeça, porque não é tão resistente, entendeu? Tem alguma construção que o senhor saiba aqui em Juazeiro que foi feita com esse tipo de material, com esse tipo de tubulação? Compete, sei não. Não sei. Eu sei que a Atacom ela faz pedido, mas obra que fez, eu não conheço, eu desconheço. Porque realmente é muito caro, sabe? O metro dessa tubulação, desculpa, o metro dessa tubulação chega a custar em torno de uns R$ 15. Aí você faz uma conta de quanto você precisa numa obra. Fora essas conexões, entendeu? Pessoal, ó, aqui é só para vocês terem uma ideia, uma noção, essa imagem fala bem de como é o shaft, a relação entre o shaft e o rebaixo do forro. Desculpa. A relação aí entre o shaft e o rebaixo do forro, ó. O shaft está aqui, as tubulações estão passando, né, nesse pavimento, vão para o próximo, exato. O rebaixo do forro está aqui, escondendo tubulações. As tubulações que o rebaixo do forro esconde, elas vão para o shaft ou vêm do shaft, né? Depende da configuração. Se for água fria, ela sai do shaft para ir para a parede e abastecer o seu ponto de consumo, a sua torneira e o seu vaso sanitário, o seu chuveiro, etc. Se for esgoto, aí ela vai coletar esse esgoto, né, no ponto de consumo e vai encaminhar para o shaft, tá certo? Para esse esgoto descer e ir até a sua destinação final. Deu para entender? Então, assim, por exemplo, se isso aqui for o pavimento térreo, esse esgoto aqui, ó, é do pavimento superior. Tem que ter um local para essa tubulação descer para poder ela vir por baixo e vai para a fossa, sumidouro, tá bom? Então, eu preciso ter esse elemento. Se for térreo, aí não tem esses banheiros lá em cima, né? O banheiro já é aqui embaixo, ó. Então, eu não preciso do shaft, porque a tubulação de água que ainda tem que descer, aí sim eu posso colocar dentro de uma parede, porque as tubulações de água vocês viram que são menores, né? 32, tubulação de 32 milímetros ainda dá para colocar dentro de uma parede sem comprometer essa parede, tá certo? Então essa imagem aqui é muito boa, que ela mostra muito bem como é que é um shaft e o funcionamento dele com relação aos outros elementos, né? Ó, aqui eu tenho a coleta do esgoto e eu tenho um encaminhamento para o tubo de queda. E no caso, se fosse aqui uma tubulação de água, como essa verdinha, ó, a tubulação verde também está descendo, está vindo lá de cima. E quando chega bem aqui, tem um T, é o ramal. Então isso aqui, ó, verdinho que está aqui, é o ramal de distribuição. E isso verdinho que está descendo aqui, ó, é a coluna de distribuição, beleza? Então, coluna de distribuição está onde? No shaft. Ramal de distribuição está onde? No rebaixo do forro. E aí eu posso abastecer, por exemplo, vamos dizer que aqui tem uma pia. Tem uma pia bem aqui. Eu posso abastecer essa pia ou por baixo, como está sendo feito aqui nesse exemplo, ó, a tubulação vem de baixo e sobe para abastecer o pavimento de cima. E aqui vocês estão vendo, ó, acontece a mesma coisa aqui. Tem uma tubulação aqui embaixo que ela vem e abastece aqui por baixo. Então eu posso abastecer por baixo ou abastecer por cima. Geralmente o mais indicado é você abastecer por cima. Por quê? Porque aí você deixa um registro de manutenção, né, para você fechar esse registro no próprio banheiro. Se você alimentar por baixo, você não vai ter essa possibilidade. Se precisar fazer uma manutenção qualquer no seu banheiro, não pode. Então, por baixo, realmente é indesejado, tá bom? Então, geralmente você faz a alimentação por cima. Então, por exemplo, esse ramal ele sai aqui da coluna e desce. E aqui existe um registro aqui em cima, ou embaixo da pia, né? Para que você possa desligar quando você quiser, por exemplo, trocar uma torneira. Beleza? Bem, em uma edificação vertical, falando de corte, né? Falando de um corte,
você não precisa cortar o shaft, ok? Não é necessário que você corte o shaft da edificação, não. Você geralmente corta o quê? A escada e o fosso do elevador, correto? Pronto. Então, ó, quando você tiver um shaft, ele vai ser parecido com esse fosso do elevador aqui, ó. A diferença é que o shaft ele vai acabar bem aqui, ó. Ele vai acabar no nível térreo, tá certo? Por quê? Não tem lógica eu descer com essa tubulação mais lá para baixo. Porque a de água fria, água fria vai sair aqui do reservatório, vai abastecendo aqui todos os pavimentos. Quando chegar no térreo, ela vai simplesmente parar. Porque a função dela não é abastecer todos os pavimentos, ó. Tá aqui, os ramais estão tudo pegando água nessa coluna, ó. E levando para os banheiros e para a cozinha dos pavimentos. E no térreo, vamos dizer que tem uma academia, um banheiro da academia, essas coisas assim. Então, pronto, também tem um ponto de consumo. Beleza. Então, o tubo de queda que vem do reservatório, tubo de queda não, a coluna de distribuição, ele vai descer e vai parar no térreo. E o esgoto, que tem que coletar o esgoto de todos os pavimentos, ele vai vir daqui e ele não vai descer para o subsolo, não. Quando ele passar da laje do térreo, ele tem que virar e ir procurar o seu rumo. E qual é o seu rumo? Ou o sistema de coleta pública na rua, ou então ele vai ter que procurar um sistema de tratamento do próprio prédio. Tá certo? Então, é por isso que quando você entra num subsolo de um prédio, no primeiro subsolo, o que mais você vê é aquelas tubulações mudando de direção. Elas descem da laje e elas seguem horizontalmente para o seu destino. Não é verdade? Então, o shaft ele morre aqui no térreo, não precisa fazer shaft no subsolo, não. Beleza? E aí, gente, só lembrando, né? Essa parte de água fria que desce aqui do reservatório, em algum momento a pressão vai ser muito grande, aí você vai ter que aplicar um redutor de pressão, tá? Esses redutores de pressão não vai influenciar tanto no projeto arquitetônico, tá bom? O que precisa você realmente deixar é um shaft para que essas tubulações desçam. Então, ó, é só lembrar, assim como o elevador precisa de um fosso para ele descer e subir, as tubulações hidráulicas também precisam de um fosso para ele subir e descer. Esse fosso é chamado de, digam, shaft. É shaft, beleza? Deu para entender, gente? Ó, alguns exemplos aqui para vocês, ó, de ressaltos no box, tá? Tem uns aqui que tá um pouco mais feio, mas ele usou um nicho ali, ó, já é um detalhe diferente, né? E em apartamento é o que mais você vê, tá? É o que mais se vê em apartamento é isso. Esse shaft aqui, ó, no hotel, já é um pouco mais diferente, tem um vidro ali para acesso, para fazer manutenção, né? Tem um jogo de revestimentos ali diferente. Agora tem uns hotéis. Eu teve uma época da minha vida que eu trabalhava numa empresa, uma empresa de fora, e eu viajava muito, mas, gente, tem uns hotéis que não tem condições, não. Eles imprensam o box do banheiro de um jeito que não cabe ninguém, não. Joelma, da proposta, se você fizer tudo bem direitinho, como diz aquele povo, diz, né? Se organizar bem direitinho, ninguém vai ver o shaft mesmo, não. Ele fica bem escondido, tá? Por exemplo, se você tiver um espaço confortável, você pode, inclusive, ó, pega um banheiro, deixa ele mais largo ainda do que os 1,45 que eu falei. E tá vendo essa diferença aqui? Você faz a parede inteira falsa. A parede inteira falsa, você faz ela todinha para que você não veja um dente. Eu canso de fazer isso. Falo com o arquiteto, aí, olha, eu preciso de um ressalto aqui para um shaft ou para um pilar e na parede da sala. Na sala não, que eu geralmente evito, mas vamos dizer, na parede da cozinha. Aí a arquiteta diz, não, pois então faça o seguinte, faça um preenchimento nessa parede inteira. A parede fica com 30, 40, para esconder esse detalhe. Aí fica a parede toda lisinha. Ela perde um pouquinho de espaço, mas como o ambiente é um pouco maior, não é um apertamento, né? Como o ambiente é um pouco maior, esse dente, né?
esse dente que iria ficar foi todo preenchido, ou seja, pegou o dente e fez um complemento exatamente no nível do dente, né, vertical. Em vez da parede ficar com o dente, ela é completamente preenchida, tá certo? E aí não dá para ver. Aqui outros exemplos, né, alguns. Opa, aqui outro exemplo, não muito sofisticado, mas é porque eu não fiz. Espera aí. Não fiz aqui mostrar para vocês se aqui tem um shaft ou não. Deixa eu ver se aqui tem shaft. Ó, tem uma tubulaçãozinha de 50 aqui, tá descendo na parede. Ó, tá vendo? 50 não é tão grande assim. Mesmo assim já é 30%, né? 30% da tubulação. Esse aqui é o pavimento térreo, ok? Então, o pavimento térreo você tem. Você não precisa de elementos, vamos dizer assim, para fazer o complemento aqui. Não precisa de elementos para fazer o shaft aqui. Então, esse banheiro aqui, por exemplo, ó, ele não tem nenhuma coluna de distribuição, tá? Então, é basicamente os ralos do próprio banheiro, sai, vem para uma caixa de gordura, aliás, de uma caixa de esgoto aqui fora e toma seu caminho, tá certo? Aqui um exemplo, ó. Aqui eu tenho um tubo de queda, coluna de ventilação e tubulação de águas pluviais. Esse símbolo aqui, ó, tem uma setinha, né? E esse símbolo AP2 e um diâmetro. Essa é uma tubulação que vai descer por onde? Na dependência aqui no depósito, né? Ou seja, o shaft vai ficar no depósito, nesse caso aqui, para que eu possa esconder essas tubulações, tá certo? Aqui tem uma descida aqui de esgoto, que tem aqui nesse canto aqui da cozinha, certo? Cadê? Aqui. Nesse canto aqui da cozinha, ó. Então, esse localzinho aqui, né, dessa cozinha, ela também vai precisar fazer um shaft, tá? E geralmente isso tudo aqui, pessoal, é conversado com o arquiteto para ele tomar a decisão. Deixa eu ver se tem outra planta aqui. Tá aqui, ó. Aqui em cima, essa varanda, olha para onde é que teve que ir o dreno dessa varanda. Ele teve que vir para esse tubo de queda de águas pluviais aqui de 75 para descer lá embaixo para descer lá embaixo na dependência, né, no depósito. No depósito, tá? E esse aqui é o tubo de queda. Lembrando, essa tubulação está abaixo desse pavimento. Então, no pavimento superior não precisa ter shafts, não, tá? Então, essa tubulação está abaixo dessa laje. Então, aqui, por exemplo, tem um closet. Essa tubulação aqui, ela está abaixo do closet, abaixo da laje do closet, escondida embaixo rebaixo do forro, tá certo? Do mesmo jeito aqui, essa coluna de ventilação, todo esse esgoto aqui do banheiro está indo para esse ponto. Aqui, ó, tem uma parede grossa. Essas paredes grossas, esses volumes grossos, gente, são muito interessantes para as instalações, viu? Porque você cria shafts aqui, porque nem a estrutura usa esse ressalto dessa parede toda. Aí uma parede dessa daqui, de 30, 35 centímetros de largura, você bota um monte de tubulação aqui dentro descendo, tá certo? No caso aqui, ó, drenagem pluvial, esse aqui é um projeto sanitário, um projeto de água. Também aproveita esse espaço aqui para descer, tá certo? E aí existem, ó, nesse projeto aqui, tem alguns detalhamentos típicos, né, de como é feita a ligação do vaso sanitário, de pias, pias que tem aparente aqui, então na parede vai ficar esse tubo aqui, ó, na parede, e aí o sifão, aquela parte branquinha, né, ou cromada, você coloca aqui da pia e entrando na parede, certo? Se for uma pia de bancada, tem essa configuração aqui de 55 centímetros. Se for uma pia de coluna, que isso aqui quase não se usa mais, né? Então ela tem que ser colocada no chão para poder ela dar certo.
A do vaso sanitário, né? A 30 centímetros da parede acabada, para poder dar certo no vaso, etc. Tá bom? Tem alguns detalhamentos típicos aqui. Alguém vai fazer pergunta? Professor, Oi. no caso, o shaft sempre vai estar no primeiro pavimento? No térreo, né? Assim, se for uma casa de 2 pavimentos, o shaft sempre vai estar no térreo, porque as tubulações mais grossas, que são as de esgoto, elas vão descer no térreo, vão passar pelo térreo para poder ir para o subterrâneo, entendeu? E no caso, se fosse tipo um prédio de 15 pavimentos, onde estaria o shaft? O shaft aí, no caso, é essa imagem aqui, ó, que eu te mostrei agora há pouco. Ó, num prédio desse daqui, o shaft ele vai estar localizado. Aqui é um corte, tudo bem? Então vamos dizer que seja esse shaft, esse projeto aqui, ó. Vamos dizer que seja esse projeto, tá? Então você, arquiteto, vai determinar onde é que vai estar o shaft. Vamos dizer que você determinou esse shaft para ele estar aqui, ó, nesse quadradinho aqui. Ok? Porque ele está bem eficiente, né? Perto de todo mundo. Então, se você passar um corte bem aqui, ó, nesse local, né? Quando você vier para um corte da arquitetura, esse shaft ele vai estar aparecendo, esse shaft ele vai estar aparecendo com esse fosso de elevador aqui, ó. Tá vendo esse fosso de elevador? Que ele é um elemento contínuo. Não existe nenhum tipo de barreira horizontal nele. Ele é um fosso. Ele vai de cima a baixo. O shaft é basicamente isso aqui, só que bem menor, né? Claro. Ele é bem menor. Então, se você cortar ele, né, no corte, você vai ver bem aqui, ó, um elemento que vai de cima a baixo. A única diferença do elevador é que ele é menor e ele não passa para o subsolo. Aqui é fechado. Então, shaft não precisa descer para o subsolo. As tubulações que descem aqui nele, elas vão chegar bem aqui e virar horizontalmente e serem encaminhadas para o sistema de tratamento ou sistema de coleta pública. Então, por exemplo, de esgoto aqui, ó. O esgoto vem lá de cima, descendo nesse shaft e dá a sua destinação. E se for água, vou pegar aqui uma outra cor, e se for água, ela desce aqui, ó, vai descendo, abastecendo todos os pavimentos até chegar no térreo. Ela morre aqui. Então, o esgoto começa daqui do último pavimento alto, mais alto, e desce e vai para o sistema de esgoto. O de água vem lá do reservatório, desce abastecendo todos os pavimentos e morre no térreo, entendeu? Então, por exemplo, aqui vai ter um ramal, aqui vai ter outro ramal, aqui vai ter um outro ramal, aqui outro ramal, e por aí vai. E cada ramal desse abastece um banheiro, uma cozinha, e etc. Entendeu? Entendi, professor. Pronto. Aí, no caso aqui, ó, só para complementar esse entendimento dessa pergunta, aqui, por exemplo, esse ramal abasteceu um banheiro. Aí o banheiro ele vai gerar um esgoto, esse esgoto vai descer daqui e vai para esse tubo vermelho. Do mesmo jeito aqui, vai para o tubo vermelho. Do mesmo jeito aqui, vai para o tubo vermelho. E por aí vai. Então é sempre assim, ó, a configuração é basicamente essa. Então, qual é a infraestrutura de instalações que existe em um prédio? A vertical de água, para poder distribuir a água nos pavimentos, e a vertical de esgoto, para coletar esse esgoto em cada pavimento, tá certo? Então, essa água é destinada lá no seu apartamento e depois o esgoto coleta ele para poder ter salubridade no local, tá bom? Professor, Oi. o esgoto que sai dos apartamentos é cano de 100 ou é 75? Depende da quantidade de esgoto. Não tem o cálculo de pesos, né, para água fria? É Certo. basicamente esse mesmo cálculo, só que utiliza-se outras tabelas. Mas é basicamente o mesmo cálculo. Você vê quanto de esgoto que Aí tem. é para uma coluna de 100 ou mais, 150, né? Isso, exatamente. Mas geralmente, já te adianto, a gente nunca deixa passar para 150, não. É melhor colocar um outro tubo de 100
entendeu? Tipo assim, um tubo de 100 pega de 10 andares e depois do nono para baixo já é outro tubo que pega, tá entendendo? Ah, sei, sei. Vale mais a pena do que botar um tubão de 150 para descer. Tá certo? A gente vai estudar isso, pode ficar com calma. Porque assim, a parte de água ela é bem parecida no dimensionamento com a de esgoto. A diferença são as tabelas. E outra coisa, se tiver vaso sanitário na história, já é um tubo de 100. Não precisa nem fazer conta, nem olhar a tabela. É tubo de 100 quando é vaso sanitário. Porque no vaso sanitário, teoricamente, passaria com 75. Mas como tem muitos sólidos, né, no esgoto, aí a gente utiliza de 100 logo de cara, tá bom? Professor, valeu. Beleza. Beleza, gente? Amanhã a gente continua, a gente tira mais dúvidas se vocês tiverem de hoje. Pensem um pouquinho aí, vou mandar os slides aqui para vocês. E aí amanhã a gente tira qualquer dúvida que ainda tiver. Professor, Oi. Lucas pediu para avisar para o senhor se for fazer a chamada, ele está com a internet ruim. Lucas, presente. Botem presente aí, pessoal. Aí eu vou fazer a chamada aqui, tá bom? Uma boa noite para vocês. Obrigado, Joel, pelo avisar. Um abraço e qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? Valeu. Ei, pessoal, sem outra coisa, deem uma olhada lá no. Eu estou postando as aulas, não estou mais mandando o link. Deem uma olhada lá no negócio do YouTube, no canal do YouTube, se inscreva lá, que aí você já recebe a notificação do vídeo, Dê um tá bom? joinha, né? Dê um joinha para fortalecer o canal. Já todo aquele negócio que você já sabe. Tá certo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Um abraço.